Olha, cara, não tem muito que possa ser dito depois de um jogo desse, viu? Corinthians 1, Santos 1 na Vila Belmiro, Neymar jogando, Memphis jogando, Memphis jogou bem, Neymar não jogou bosta nenhuma nessa partida. Eu imaginava que teria jogado melhor, porém, eu vou falar disso melhor durante o vídeo, rapaziada. É o seguinte, o Corinthians, vou falar um pouquinho do Santos primeiro. O Santos é aquele time modorrentinho. No primeiro tempo, tentou impor ali o jogo nos primeiros 5 ou 10 minutos, mas logo entregou a bola pro Corinthians jogar e o Corinthians dominou melhor as ações. O Rony foi um destaque tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele marcou muito bem. O Gabigol tentou dar uns passes aqui, uns passes ali, fez o gol do time numa falha do Gabriel Paulista, mas fora isso, eu achei que o melhor do time defensivamente foi o Rony atacante, né, ou seja, torcedor santista, que beleza que vocês têm de atacante, hein? Como se o Pedro Raul fosse muita coisa, mas enfim. Eu achei a partida do Gabigol muito boa, achei a partida do Neymar muito ruim. O Neymar, ele perdia bolas muito fácil, os passes que ele tentava, os caras do Santos simplesmente não ajudam o Neymar, porque ele vai tentar dar um passe em profundidade, ele vai tentar dar um cruzamento, e não tem um cara ali da mesma qualidade que ele, cara. Mesma qualidade que ele tinha na época do PSG, do Barcelona, você esperava ter alguma coisa assim aqui no Brasil, ele estava errado. Mesma qualidade que ele, eu poderia dizer o Gabigol, e ele jogou bem a partida de hoje, tanto que o Neymar deu uma assistência da qual o Gabriel Paulista, ele pega a bola, ele erra, sobra no pé do Neymar, o Neymar, ele nem toca a bola, sobra nele e já vai no Gabigol. O Gabigol corre, tira um pouco do Hugo e chuta no gol, mas antes saiu o gol do nosso querido Memphis. O gol do Memphis foi o seguinte, o Santos perdeu a bola, correto? E o Corinthians foi contra-atacar, o Memphis recebeu um passe açucarado, driblou 2 jogadores e chutou canto esquerdo do brasão direito do Memphis e foi um golaço. Se tudo der certo, o gol tá aparecendo agora para vocês aí, e graças a Deus o Corinthians fez esse gol, porque não produziu mais nada no segundo tempo, cara. É até engraçado pensar que no primeiro tempo o Corinthians expressou alguma forma de jogo. Tanto que nas estatísticas, cara, do jogo em si, o Corinthians teve a mesma finalização, mesmos chutes a gol do Santos. Foi uma partida parelho. O Corinthians teve um pouco mais de posse de bola, o Santos teve mais faltas, tanto que o Luan Pérez foi expulso, 2 faltas extremamente infantis, uma no Garro e uma outra no jogador que eu não lembro. Só que no primeiro tempo o Corinthians dominou as ações de jogo. O Corinthians conseguiu expressar o estilo, conseguiu tocar bola no Bidon, bola no André, bola no Bidon, bola no André, desce aqui no Mateuzinho, aquele quarteto lá que vocês sabem que o Corinthians geralmente faz, só que o Corinthians não fez aquela de ficar jogando o arco toda hora na área. O Corinthians tentou trabalhar um pouco mais a bola, eu achei que isso surtiu efeito, tanto que o Corinthians nessa partida deu 4 finalizações a gol. Nos últimos 8 jogos o Corinthians tinha dado 5, então deu muito mais trabalho pro Brasão. Brasão, puta merda, Brasão, mano, que goleiro do caraca, Gil. O Brasão é muito bom goleiro, tá? O Brasão, ele fez 2 defesas impossíveis, uma que ele faz uma ponte linda e outra que ele tira uma cabeçada, acho que é do Gustavo Henrique, arrisca assim, mano. Defesas que o Hugo fez uma boa defesa, só que eu acho que a bola ia pra fora, e uma acho que era do Gabriel Bom Tempo, ou era do Baial, e uma do Neymar, que o Neymar chuta uma falta muito boa, e ele espalma assim, mas acho que a bola era na travessão e ia pra fora. De qualquer forma, pra mim, se fosse para eu colocar um herói do Santos nessa partida, seria o Gabriel Brasão, mas defensivamente para mim ainda é o Rony, porque ele fez muitos desarmes bons. E depois do segundo tempo, o jogo morre, porque o nosso querido Dorival fez o favor de tirar o Caio César do jogo. Caio César, que é o cara que mais fazia triangulação. O Caio César estava bagunçando a zaga inteira do Santos no primeiro tempo. Eu entendo que no segundo tempo, o Caio César ele tenha tido uma queda junto com o time inteiro. O time inteiro começou a andar, começou a ficar um pouquinho mais cansado, lógico, naquele calor que tava, era evidente que isso ia acontecer, mas ele tava indo bem. Ele é um molequinho baixinho, rápido, bom de bola, e eu não teria tirado ele. Eu teria tirado o Carrídio, porque o Carrídio fez uma partida abaixo, tava muito lento, tava errando uns passes bobos. Eu teria colocado o Matheus Pereira nesse jogo, independente dele estar lesionado ou não. O Alan entrou, inclusive, cara, pera aí, eu vou até ver se o Matheus Pereira entrou. O Matheus Pereira não entrou. Quem entrou foi o Rodrigo Garro, Pedro Raul, Alan e Kaique. Kaique jogou bem, tá? O Kaique, por mais que ele tenha perdido muitas bolas bobas ali naquela última falta que ele fez ali no último lance do jogo, muito bem, é um moleque novo, promissor. Não gostei muito da partida do Garro. Na verdade, de quem eu gostei mesmo da partida, cara, foi a partida do Memphis. Ele se redimiu bem, fez o gol, deu paredes muito boas, correu.
bastante pelo campo inteiro, ele deu bastante triangulação pro time, ele correu no ataque, correu na defesa, tocou bastante a bola de lado, chutou no gol, fez aquele golaço, mas fora isso, eu diria que o melhor em campo pra mim foi ele. Do lado do Corinthians, tá? Do lado do Santos, eu acho que o Brazão inevitavelmente fez mais alguns milagres. Mas veja bem, na parte do André, o André, ele alternava um pouquinho com os jogadores da frente. O Caio César, ele vinha um pouco pra direita e o André ficava junto com o Memphis aqui na frente, porque ele é parrudo, ele é muito forte, então ele faz a parede muito bem. Ele saiu, eu não entendi muito bem a saída dele, mas seria mais justificável a saída do Carrídio do que a do André, por exemplo. A do Carrídio do que a do Caio César. Para mim, o Dorival Júnior mexeu muito mal hoje. E para fechar, achei que no resumo da ópera, o jogo foi uma nota 8 no primeiro tempo, o Corinthians desenvolveu muito bem, o Santos contra-atacou o que tinha que contra-atacar, o Gabriel Paulista teve um lance infeliz que errou, mas fora isso, o Corinthians expressou melhor as ações do jogo no primeiro tempo. Achei que o Gabriel Paulista fez uma boa partida, boas interceptações, o Gustavo Henrique também. O único detalhe do qual eu saliento é: ô, meu querido Gabriel Paulista, eu defendi você no último pós-jogo, mas, meu querido, não é possível que você escorregou naquela bola. Porque no primeiro lance do jogo, ele já tinha dado uma sentida, não sei se era na perna direita ou na esquerda, mas ele deu uma sentida, ele começou a passar com um pouquinho menos de firmeza, escorrega completamente e sai o gol do Santos. Porque, de verdade, se não fosse isso, o Santos teria tomado mais um, mais dois, porque o Luan Pérez foi expulso ali. Se tivesse 1-0 pro Corinthians, o Corinthians ia conseguir cadenciar o jogo. O Santos novamente não faz uma boa partida. O Neymar, depois dessa partida, se eu fosse o Ancelotti, eu não levaria ele pra Copa. Ele me parece um jogador que é diferenciado, mas que os passes dele já não surtem tanto efeito. Ele demora muito para tomar a última decisão. Ele já não tem mais aquela potência de antes. Ele já não tem mais aquele passe 200% refinado. A finalização dele já não é das melhores. Ele não fez uma boa partida hoje. Ele foi dominado pelo Ranieri, que fez falta nele, pelo Mateuzinho, que desarmou a bola dele, pelo Breno Bidon, que desarmou. O Corinthians montou um sistema defensivo muito eficiente e teria levado essa partida. Mais um erro individual, mas eu gostei da partida. E no segundo tempo, o Corinthians caiu, assim como o Santos, e eu achei que foi uma partida bem morna, porque tanto o Corinthians quanto o Santos tiveram chances para matar a partida. Uma cabeçada do Neymar, que para mim foi a melhor chance dele do jogo, passou na risca do Hugo. E pra mim, cara, melhor em campo, Gabriel Brazão. Achei que a partida dele foi muito segura. Ele conseguiu pegar essa bola e botar debaixo do braço e falar: hoje não vai mais passar nenhum gol. O único gol que passou foi um golaço, porque os outros dois que iam ser golaços, um de cabeça e um que o jogador ele chuta lá na gaveta, o Brazão vai e pega. Então, pra mim, ele é o melhor em campo defensivamente e da partida, juntamente com o nosso querido Rony, defensivamente. Mas do Corinthians eu achei que o melhor foi o Memphis. E vocês, o que vocês acharam da partida de hoje? Graças a Deus o Memphis se redimiu. Mesmo assim, vocês levariam o Neymar para esses próximos amistosos, para a Copa do Mundo? Eu, sinceramente, após essa partida, acho que ele não tem nível de seleção brasileira, mas para compor elenco, talvez ele seja interessante. Deixe as opiniões de vocês aqui embaixo, se inscrevam no canal, deixem o like. Obrigado para quem assistiu até aqui. Desculpa se eu falei muito rápido, mas a partida me irritou pra caraca. Mas eu, na hora do gol do Santos, eu fiquei muito puto, porque o Corinthians tinha total chance de ganhar essa partida e de mostrar: não, estamos aqui. Agora contra a Chapecoense, vamos ver se esses caras vão querer jogar. O Yuri Alberto, se Deus quiser, vai estar disponível. E a próxima rodada, assim, se é essa próxima, é contra o Flamengo. Então vamos ver como o Corinthians vai expressar o estilo de jogo. É isso, tamo junto, rapaziada. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Grande abraço, bom fim de domingo pra geral. Deus nos abençoe e é isso aí. Durante a semana, muita notícia pra vocês. E uma última coisa, pra que serve o Pedro Raul, meu querido Dorival Júnior? Ele não serviu pra bosta nenhuma, Dorival. Você colocou ele de novo. Enfim, eu vou parar, senão eu vou ficar muito puto.